E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Podem tomar assento. Nós estamos diante de um texto aonde o versículo 22 introduz um novo parágrafo dentro de uma história que já vinha do início do capítulo 10, e João nos informa que existia uma festa, e o nome desta festa, festa da dedicação. Pesquisando sobre essa festa aí, ela não é uma festa de origem mosaica. Não foi Moisés, na lei dele, que ele ordenou essa festa. Existem 3 grandes festas na lei, e nenhuma delas é essa. Os estudiosos interpretam que esta festa da dedicação era uma continuação de uma festa mosaica, chamada Festa das Cabanas, Festa das Tendas, e os judeus então introduziram essa festa da dedicação em continuação. Então, uma festa que você pode falar sim, mas para que ele cita essa festa aqui? Bom, ele cita essa festa, e eu quero dizer aqui para início de conversa, que Jesus é um camarada festeiro. Você encontra ele, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus indo numa festa de casamento. E não tem na lei de Moisés citando festa de casamento. Mas, se tinham o costume de fazer festa de casamento, fizeram uma festa e tiveram uma grande ideia, convidaram Jesus para a festa.
e Jesus compareceu na festa, porque Jesus é um camarada festeiro. Ele é tão festeiro que a Bíblia fala na lei de Moisés de 3 grandes festas. O livro de Esther fala de uma festa que introduziram por costume e não estava na lei de Moisés. Aqui eu vi uma festa que não está na lei de Moisés, mas também em Apocalipse tem as bodas do Cordeiro. Então, Jesus é um camarada festeiro. Você está em uma festa espiritual. Dentro dessa festa aqui, a festa que estava sendo realizada ali, que aqui ele chama festa da dedicação, dá para entender dentro de um contexto que Jesus não havia sido convidado. Ele foi lá, ele se autoconvidou para a festa. Ele não foi convidado para a festa. E dentro desse texto aqui, ele não somente dá a entender que ele não foi convidado para a festa, mas ele foi expulso da festa. Interessante, né? Será que você veio para uma festa e esqueceu de convidar a pessoa principal para a festa? Lá no capítulo 2, convidaram a pessoa principal. E essa pessoa principal levou um monte de gente com ele. Um monte de bicão. O convite foi para Jesus e Jesus levou uma renca junto. Será que você veio para uma festa e esqueceu de convidar o principal e ainda achou ruim daqueles que ele traz junto com ele? Será que você vai fazer igual os judeus, pegar em pedras para expulsar a pessoa principal da festa? Jesus é uma pessoa festeira. E se você olhar dentro de um contexto, sempre quando Jesus foi ao templo ou foi a uma sinagoga, nunca foi como a pessoa principal, convidado de honra. Ele sempre chegou de supetão, pegou lá, porque deram a oportunidade para ele, e geralmente no final da fala dele, colocavam ele para correr. Será que nós não corremos o risco de fazer a mesma coisa? Vamos continuar aqui dentro desse texto de maneira expositiva até onde conseguirmos. E o versículo 23 não diz que Jesus foi para essa festa e passeava no templo, no alpendre de Salomão. Aí no versículo 24, João vai nos informar que um grupinho rodeou ele. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Presta bem atenção aqui. Rodearam Jesus e deram a entender, lançaram uma acusação sobre Jesus. Jesus aqui está sendo acusado. Jesus aqui está sendo acusado de estar escondendo algo. Eles estão acusando Jesus, que Jesus não está falando com eles. Sabe aquele camarada que todo dia vai para uma festa com um pensamento assim: olha, Deus vai falar comigo. E ele vai longe para Deus falar com ele. E ele vai atrás de A, B, C para Deus falar com ele. E parece, no pensamento dele, na cabeça dele, Deus não está falando com ele. Era esse o pensamento desses judeus que rodearam Jesus. O Senhor está escondendo algo de nós. Salmo de número 40. Está escrito lá, você conhece o Salmo 40 como o Salmo da paciência. Mas lá existe todo um contexto, não é só paciência. Tem outras coisas lá, e entre outras coisas que tem lá no Salmo 40,
é falando sobre o Messias, e há uma profecia lá que diz assim: olha, não escondi da grande congregação a tua verdade. Bem pelo contrário, eu expus a tua verdade. Eu trouxe a tua verdade, não escondi da grande congregação a tua verdade. Eu abri a minha boca, dei o meu rosto, fiz tudo pela grande congregação. Eu não escondi a verdade. Jesus nunca escondeu a verdade. Eu vou te levar para o Salmo 19. O Salmo 19, o salmista lá, logo no começo do Salmo, ele olha para a natureza e diz assim: olha, Deus fala comigo através da natureza. Deus está na natureza, Deus é o Criador da natureza, e Deus fala comigo. Eu vejo o Criador na natureza, eu vejo a voz, eu ouço a voz do Criador na natureza. E depois então dele dizer isso, lá no meio do Salmo, na segunda parte, ele vai para um segundo modo de Deus falar com a pessoa. Primeiro ele reconhece que Deus fala através da natureza. E em segundo lugar, ele vem e diz: olha, como que a tua lei é maravilhosa. A tua palavra fala comigo. A tua lei me ensina, a tua lei me instrui, a tua lei me conduz. Então nós temos duas coisas onde Deus fala conosco. Ele fala conosco através da natureza, e Ele fala conosco através das Escrituras. Deus fala. Com festa ou sem festa, Deus fala. Deus está falando, continua falando e nunca deixará de falar. Ele fala. E o salmista então, depois de ver Deus falando de duas maneiras, ele vai para a conclusão do Salmo. Aí ele coloca em prática aquilo que Deus falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus, compreendeu, e ao compreender a mensagem de Deus, o que ele começa a fazer? Ele começa uma sessão de confissão. Ele começa a confessar. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece o seu pecado, e ele pede até perdão pelo pecado que ele não reconhece, pela ignorância que existe nele, e ele não conhece o pecado que ele tem. Ele pede até perdão por esse também, dos que são ocultos dele. Então, quando Deus fala com você, quando Deus fala contigo, não tem outro caminho a não ser o caminho da contrição. Quem fala, quem ouve Deus falar, entra pelo caminho da contrição, entra pelo caminho da humilhação. Ele parte para a humilhação e confessa os seus pecados. Mas esses camaradas estavam fazendo uma acusação, dizendo que Jesus não estava falando com eles. Aí, no versículo 24, eles dizem então: se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. O duro que esses camaradas aqui, embora religiosos, embora cheios de conceitos e preconceitos, eles nem sabem no fundo o que significa a palavra Cristo. Mas vamos em frente, porque o contexto vai dizer que eles não sabem o que significa a palavra Cristo. Aí versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. Olha só, eles estão acusando Jesus, que Jesus não fala, e Jesus está dizendo: olha, já vos tenho dito. Voltando no Salmo 19, eu disse, usando o Salmo, que Deus fala conosco através da natureza, e Deus fala conosco através das Escrituras. Mas indo para o autor de Hebreus, lá o autor de Hebreus, tem uma passagem lá, que ele diz assim, ele começa a sua carta, o seu escrito, dizendo assim: havendo Deus antigamente falado a nós, através dos pais, através dos profetas, através dos patriarcas, nos últimos dias nos falou através do Filho.
Então, dentro da revelação divina, existe uma escala crescente. Começa pelas escrituras, começa pela criação, pela natureza, mas dentro da criação e da natureza, não existe um falar realmente apropriado, que nos leve a compreender totalmente quem é Deus. Nos fala de Deus, mas não nos revela completamente. Aí vem numa escala crescente, você pega então as escrituras. As escrituras falam de maneira mais propícia, de maneira mais clara, e nos traz mais entendimento. Então é um falar melhor do que a natureza, do que a criação. E tem o seu lugar, as escrituras devem ser prezadas, tem o seu lugar. Mas vem algo que suplanta também as escrituras e assim também a natureza, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, a figura do Senhor Jesus Cristo é a maior revelação de Deus para o homem na história. E ali estava Jesus falando com eles, e eles estão insinuando que Jesus não fala. Agora, essa dificuldade de compreender e acreditar no que Cristo fala, não é somente dos inimigos, também são dos amigos. Os amigos têm a mesma dificuldade. Então aqui nós podemos dividir os judeus inimigos de Cristo e aqueles que são discípulos, que são chegados, que são amigos. Mas a dificuldade existe dos dois lados. Existe dos dois lados. Pega dois grandes amigos de Cristo, voltando no caminho de Emaús. Eles tinham uma grande dificuldade de compreender e entender, mas Jesus conversou com eles, abriu a escritura para eles, falou com eles, eles não compreenderam nada, continuaram não entendendo, não compreendendo, mas no final, Jesus abriu o coração, abriu o entendimento e eles compreenderam. Esse texto aqui vai dizer que quem é ovelha entende. Se não está entendendo, vai entender. Mas quem não é ovelha, pode ouvir o que for, que não vai compreender. E quando compreender, quem não é ovelha, quando compreende, pega em pedras para atacar em Jesus. É isso que diz o texto. A gente fica tão abismado, né, com as pessoas que têm dom espiritual, né? A gente fica abismado. Fica até com inveja querendo ter também, sabe? Puxa, eu poderia ter também. Conhecer Jesus, entender Jesus, ouvir a voz dele, compreender e acreditar nele, é melhor do que todos os dons espirituais juntos. Você pega um personagem dentro do Novo Testamento, que era sumo sacerdote, que trouxe uma profecia, que falou para os demais: vocês não sabem nada, vocês não sabem que convém um homem morrer para que a nação não pereça, um homem morra para que a nação não pereça. E diz lá, né, o escritor diz assim, ó, ele não falava isso, de si mesmo isso, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ele trouxe uma profecia, uma revelação. E sabe onde você vai encontrar esse personagem no julgamento de Cristo? Ele estava lá condenando Cristo. Quem é ovelha, compreende, entende e acredita. Quem não é ovelha, até é usado na mão de Deus, mas no final, coloca Cristo na cruz do Calvário. É isso que o texto diz. O texto é duro, mas é isso que ele diz. O texto é complicado, é difícil, mas é isso que o texto diz. Versículo 25, continuando aqui.
Respondeu Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Faça uma comparação. Jesus, desde que começou o seu ministério ensinando, pregando o reino e fazendo curas e milagres. E agora, quando esses homens insinuam que ele não fala, ele diz assim: olha, eu tenho falado no meio de vós. Eu não tenho calado, eu tenho falado. E sabe que de maneira que eu tenho falado no meio de vós? Eu tenho falado no meio de vocês com demonstração de poder. Porque as obras que o meu Pai me deu é a minha mensagem para essa geração, é a minha mensagem para essa nação. Eu tenho falado nessa nação como nenhum outro tem falado. Olha para as obras que eu tenho feito. E eles não podiam negar as obras de Cristo, mas eles não compreendiam, eles não entendiam. Por que eles não entendiam? E Jesus vai dizer o porquê. Versículo 26, mas vós não credes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Jesus, no capítulo 10, já tinha trazido esse assunto, que quem é ovelha de Cristo, ouve a voz de Cristo, conhece a voz do seu pastor, o seu pastor chama uma a uma pelo nome, e ela sai de dentro do aprisco, e segue o seu pastor, porque ela conhece a voz do seu pastor. Agora, quem não é ovelha, na hora que entender e compreender, vai apedrejar o pastor. Jesus contou uma parábola, dizendo assim, que ele, um dono, pai de família, um dono de um reino, havia enviado vários servos seus, e os camaradas, a uns apedrejaram, a outros mataram, a outros mandaram sem roupa, sem nada embora, até que por último, o pai de família então enviou o seu filho, dizendo assim: porventura terão respeito ao meu filho. Mas, quando viram o filho, disseram assim: olha, esse daí é o filho, vamos matá-lo e ficar no lugar dele. Quem é ovelha, vê o filho e adora o filho. Quem não é ovelha, vê o filho e quer ficar no lugar dele, quer tomar o lugar dele. É isso. Agora, nós estamos lidando com um grupo que é ovelha. E no versículo 27 diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem, elas respondem positivamente a minha voz. Teve um tempo enganado aí no mundo, teve um período enganado, sim, mas chegou o momento, chegou a hora, chegou o instante, e você ouviu a voz de Jesus, porque Jesus é o teu pastor. E você então se pôs a seguir Jesus, o bom pastor. E ele então vai dizer aqui: e elas me seguem. Versículo 28, e dou-lhes a vida eterna. O que é vida eterna para você? De repente aí num contexto, num pensamento teu, a vida eterna dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas espera aí, presta bem atenção na palavra, é vida eterna. O que significa vida eterna? Para todo sempre. O que ele está dizendo? Ele diz aqui, olha, eu sou o bom pastor, e eu como bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e não fica só nisso, eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas. Não é que você terá, não é que você vai conquistar, Jesus já conquistou, e Ele te dá gratuitamente a vida eterna, a vida para todo sempre. Não é 6 meses, não é 5 anos, não é 20 anos, é para toda a eternidade. Salvação eterna, salvação para sempre, vida eterna.
E diz ainda mais: e nunca hão de perecer. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, diz lá Paulo em Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo foi dado para você, você anda segundo esse Espírito e você tem vida eterna, não hão de perecer. E ele vai dizer o porquê, ele vai explicar o porquê que elas não vão perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. E aí vem o motivo, versículo 29. Meu Pai que mas deu. Olha só, é um presente, é um pagamento, não presente, isso aqui é um pagamento. É um pagamento do Pai para o Filho. Pagamento pelo quê? Por um trabalho realizado. Quem trabalha e faz o serviço bem feito, além de receber o salário que foi combinado, se o patrão for bom, ainda dá um extra por fora, porque o camarada executou bem o trabalho da maneira que ele quis e ainda fez um pouco mais, e ele paga muito bem. Sabe quem tem o mérito? Quem tem o mérito é Cristo. Quem é dono de todo o mérito é Cristo. Jesus fez uma obra perfeita na cruz do Calvário, e como pagamento a sua obra, são as ovelhas, o pagamento é ovelhas. A moeda que Deus usou para pagar para o Filho, se chama ovelhas. Que são os salvos, que é eu e você, que somos nós, que é a igreja, desde Abel até o último, quando Cristo voltar. É o pagamento. Isaías capítulo 53, lá está escrito, que ele olhará para a sua recompensa e ficará satisfeito com o seu trabalho e a recompensa que ele recebeu. A recompensa é a igreja, o pagamento é a igreja. Jesus fez um trabalho excelente e ele não fica sem pagamento. Como que você vai perder a vida eterna se ele não pode ficar sem pagamento? Ah, então eu vou fazer o que bem quero. Não, você não vai fazer o que bem quer não, rapaz. Porque quem faz o que bem quer não é ovelha, é lobo. Quem é ovelha vai fazer a vontade do pastor, porque ele segue a voz do pastor. Quem vitupera a graça, quem pega a graça e transtorna a graça, são os lobos. Não é ovelha, não é verdadeiro profeta e verdadeiro mestre. O verdadeiro profeta, o verdadeiro mestre, a verdadeira ovelha, pega a graça e faz um bom uso da graça, e usa a graça para a santificação, e não para o pecado, não para a vida desregrada. Por quê? Porque nós ouvimos a voz do bom pastor e seguimos ele. E ele não vai levar você para a bagunça, ele não vai levar você para o erro, ele não vai levar você para o pecado, ele vai conduzir você para o curral. E do curral ele vai tirar e vai te levar para campos verdejantes, campos de bom pasto, campos de bom alimento. Ele vai te alimentar com o bom e o melhor, com o pão do céu. Ele diz: eu sou o pão do céu, eu sou a água que tira a sede, que mata a sede, eu sou o bom pastor, eu sou tudo para vocês. Ele vai adiante de ti. Então Jesus é um camarada festeiro que está aqui, e agora ele está te ensinando que, versículo 29, meu Pai que mas deu é maior do que todos. E aí alguém pega esse versículo e para só aqui e cria uma heresia. Mas Jesus está dizendo que o Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Sabe, porque a garantia da salvação está aí. Ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Ora, as Escrituras, elas são confirmadas
no testemunho de 3 pessoas. Quais são essas 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Esses 3 testificam a mesma coisa e ninguém pode tirar você da mão desses 3. Aí, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Presta bem atenção. Versículo 29, eu fiz uma afirmação. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. E afirmei que tem gente que pega isso aqui, isola esse versículo e cria uma heresia. Então junta esse versículo com o 30. Eu e o Pai somos um. Então Deus é maior que todos dentro das ovelhas e dentro dos inimigos das ovelhas. Mas se tratando de Cristo, Ele e o Pai e o Espírito Santo são coeternos, coexistentes, de uma mesma substância. Eles não são diferentes, não é grau de hierarquia aqui, mas Jesus se submete ao Pai, não por grau de hierarquia, porque Ele é igual ao Pai. E é isso aqui que os inimigos não vão aceitar quando vão entender o que Jesus está dizendo. Porque nós temos que aceitar e compreender e entender o que significa a palavra Cristo, o que significa a palavra Senhor, o que significa a palavrinha Jesus. Nós temos que entender e compreender. Porque essa palavra Cristo e Senhor nos conduz para aquilo que chamamos de divindade. Jesus é divino. Jesus, o Salvador, Ele é Cristo, Ele é ungido, e dentro desse ensinamento do ungido no Velho Testamento, indica alguém especial, alguém que é divino. Esse alguém chamado de Senhor no Velho Testamento, indica divindade, indica que Ele é divino, indica que Ele é Deus. Aí Ele diz, eu e o Pai somos um, e quando Ele fala isso, pegam em pedras para apedrejá-lo. Vê que agora eles entenderam? Eles estavam insinuando que Jesus não falava. Jesus replica e diz, olha, eu tenho falado com vocês através das obras. Aí Jesus vai um pouco mais longe e joga um pouquinho da palavra para eles também. E eles entendem, mas não acreditam. E quem entende e não acredita, apedreja Jesus. Você tem que entender e acreditar. Tem que haver fé no teu coração, tem que haver fé em você. Tem alguma doutrina bíblica que você vê que é bíblica, mas você não entende? Peça entendimento. Você começou a entender, mas não está acreditando? Siga o conselho de Paulo. Que o vosso conhecimento seja de acordo com o tamanho da vossa fé. Está complicando aí o aprendizado? A doutrina está complicando a tua cabeça? Você começou agora a entender, mas está sendo difícil acreditar? Trabalhe com a fé. Comece a dizer, a falar para Deus, olha, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Existe uma dificuldade, sim, existe uma dificuldade. Tem o camarada lá muito famoso, que canta para todo mundo, e ensina que isso não é verdade, e agora? Tem o fulano de tal lá que estudou grego, estudou hebraico, e diz que não é bem assim, e agora? Estão ventilando várias mensagens na sua cabeça, a sua fé está oscilando. Resolva o problema da fé, porque se você não resolver o problema da tua fé, o final vai ser pegar em pedras para atacar em Jesus, porque não existe 2 caminhos, ou anda com Jesus, ou vira inimigo dele. Existe a possibilidade de alguém andar dentro da festa durante muito tempo, e depois se tornar inimigo?
esses personagens aqui estavam na festa e se tornaram grandes inimigos. Bom, esses personagens está dentro do contexto que eles não eram ovelhas. Mas eu e você temos problema com a nossa fé, temos problema com o nosso entendimento, tem problema sim, mas nós somos ovelhas, e se somos ovelhas, vamos ouvir a voz do pastor, chegar a uma conclusão lógica, bíblica, bem pautada dentro das Escrituras, e vamos crer, e vamos acreditar, e vamos em frente, e vamos caminhar junto com Cristo. Aí versículo 31, os judeus pegaram, então outra vez. O que se entende? Você entende que por essa palavra, outra vez? Se é outra vez, porque já era costume, não é isso? É sempre os mesmos. Os inimigos às vezes mudam de nome, muda de figura, muda lá o linguajar, mas é sempre os mesmos inimigos. Eles estavam acostumados a pegar em pedras. Nas sinagogas, teve uma vez que não pegaram em pedras. Queriam pegar Jesus e arremessar ele num despenhadeiro. Mas Jesus passou pelo meio deles, e está escrito lá, porque ainda não era a hora dele. Porque não era assim para ele morrer. Era para ele morrer, segundo o conselho do Pai, numa cruz, pendurado numa cruz, crucificado. Não era por apedrejamento, era por cruz. Mas veja só, que agora eles compreenderam, e então outra vez pegaram em pedras para o apedrejar. Mas Jesus então continua o diálogo, presta bem atenção. Embora Jesus dizendo que não, eles não são das ovelhas dele, interessante, né? É uma coisa que parece contraditório isso daqui. Mesmo Jesus dizendo que eles não são ovelhas, Jesus vai continuar num diálogo, tentando trazer eles para uma conversão. Olha, estão te perseguindo, você sabe que aquele camarada não tem mais jeito, mas não desiste de orar por ele não. Aquilo que está em Deus, aquilo que está em Cristo, aquilo que está no Espírito Santo para fazer em favor da humanidade no geral, Deus faz. Mesmo sendo lobo, Jesus faz. É a graça comum dada a todos os homens. Ele não esconde de ninguém a sua palavra, o seu convite. O seu convite é lançado todos os dias, enquanto houver o período da graça, a dispensação da graça, o evangelho não deixará de ser pregado, o evangelho será pregado. E nós devemos pregar o evangelho, mesmo que pareça que está sendo em vão, nós continuamos pregando o evangelho. Jesus aqui, mesmo parecendo ser em vão, ele continua dialogando. E qual é o diálogo dele? Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Presta bem atenção. Jesus viveu um período mais ou menos de 30 anos e não cometeu um único sequer pecado, um único sequer erro. Andou em retidão, logo ele é o homem perfeito. Aí ele podia dizer para aqueles algozes lá: eu tenho feito várias obras, boas obras para vocês aí, por qual delas que vocês estão me apedrejando? Qual é a obra errada que eu fiz, que eu mereço ser apedrejado? Porque tem uma coisa, dentro da lei de Moisés, existiam as obras más, que a pena de morte era o apedrejamento. E Jesus então não se nega a ser apedrejado. Se eu tenho alguma obra errada, então pode me apedrejar. Pode, eu não me nego não. Qual que é a obra que vocês estão me apedrejando? Qual que é a obra boa? Porque ele só tinha a obra boa, ele não tinha a obra errada. Aí os judeus respondem então dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Agora presta atenção numa coisa, eles estão fazendo uma acusação de um pecado de blasfêmia. E sabe de uma coisa? Esse pecado de blasfêmia lá na lei de Moisés deveria
ser executado a pena de morte por apedrejamento. Uma vez comprovado que o camarada blasfemou, a lei de Moisés mandava apedrejar, a pena de morte. E sabe de uma coisa? Qualquer ser humano na terra que fizesse essa afirmação que Jesus Cristo fez, sabe qual era a pena de morte para esse camarada? Apedrejamento. A não ser que essa pessoa provasse que realmente o que ela está falando é verdade, que ele é Deus. E sabe qual a única pessoa que fez essa afirmação na terra e podia provar que era verdade? Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, ele não está blasfemando, sabe por quê? Porque ele é. Aí você pega, o Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus Cristo é Deus desde o seu nascimento. Quando os reis saem do Oriente e vão até Cristo e o adoram, nessa adoração, ele recebe como criança a adoração, e sabe o que significa? Ele é Deus. Quando o anjo anuncia para os pastores, hoje nasceu lá o Cristo, o Senhor, os anjos estão dizendo assim, dizendo duas vezes, Cristo e Senhor, são palavras com divindade. Tanto a palavra Cristo como Senhor são aplicados para a divindade. Então ele é divino desde o nascimento. Ele não se tornou divino ao correr da sua trajetória. Ele nasceu divino. O Verbo se fez carne. Existe dentro de Cristo, coabitando duas naturezas diferentes, mas na mesma pessoa. É uma unidade em duplicidade, é uma unidade de duas coisas, aonde o humano coabita junto com o divino, não se mistura, uma não anula a outra, e dentro do Senhor Jesus Cristo, essas duas naturezas permanecem intactas, sem erro, sem pecado. Como homem, ele é a humanidade perfeita. Então, como filho do homem, você pode escrever esse título com letra maiúsculo, filho, divindade. Homem com H maiúsculo, divindade, porque ele, como filho do homem, ele é Deus. E não podemos anular isso. Embora isso seja complicado, não é tema para uma pregação apenas, mas para vários estudos. E não podemos anular isso. E a Bíblia cita de maneira simples. Os homens é que complicam. E complica por quê? Porque sempre surgiu no meio da igreja os falsos mestres. E os falsos mestres, as coisas complicadas. E quem é verdadeiro para combater, precisa também combater com coisas complicadas. Porque é obrigado a falar na mesma altura. Interessante, a gente começa a estudar a história dos reformadores. Meu amigo, aqueles camarada, além do risco de ser assassinado que eles corriam, depois a igreja católica apostólica romana deixou de lado esse negócio de matar, não adiantava matar, não adiantava condenar a fogueira. Aí eles partiram para o ataque filosófico, meu amigo. E quando você começa a ler aqueles doutores da igreja medieval, que começaram a atacar os reformadores, que eles tiveram que contra-atacar, como que aqueles camaradas tiveram que ser inteligentes, hein? Você começa a ler aqueles camaradas, Tomás de Aquino, aqueles doutores da igreja católica, não eram burros não, não eram ignorantes não. E os reformadores tiveram que enfrentar isso daí.
É duro ler hoje, é duro estudar hoje, mas se coloca no lugar deles. Eles tiveram que suar a pestana, suar a mente, suar a memória, para combater aqueles camaradas que vinha, como diz Paulo lá, né, com palavras subtilezas, palavras sublimes, palavras bonitas, envolvidos em cus e anjos, que eles não tinham visto, mas inventavam, e traziam isso e aquilo, e esses homens tiveram que combater. E você lê isso hoje, olha, João cita de uma maneira simples, a Bíblia, o Evangelho cita de maneira simples. João, lá no seu apostolado, lá começou a enfrentar esses falsos mestres, já começou a nascer ali na igreja primitiva, os falsos ensinamentos, que pegava a natureza divina de Cristo, exaltava a natureza divina e anulava a natureza humana. E João escrevendo uma carta bem simples, bem curta lá, que você dá para contar os versículos, ele disse assim, olha, se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne e osso, esse é anticristo. Então, se pegar uma verdade da divindade de Cristo, que Cristo é divino, e anular a parte humana, é heresia. Se fazer o contrário, pegar ele como homem, perfeito, mestre, profeta, tudo isso é verdade dele, tudo é verdade. Mas se você anular a divindade, é heresia. Então a Bíblia cita as duas coisas, ela não procura uma fórmula científica para provar nada, ela apenas cita, e dentro dessa citação nós recebemos, e ficamos com essa citação simples, e acreditamos nisso, que Ele é Jesus, perfeito homem e perfeito Deus. Então, no final da conversa, lá já terminando os versículos, não teve jeito, Jesus tentou com eles, mas eles seguiram então. Jesus pegou a escritura do Velho Testamento e falou, olha, eu não estou blasfemando, porque dentro do próprio Velho Testamento está escrito isso. E aí ele ainda diz no versículo 38, mas se faço as obras e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu em vós. E eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez. Não adianta. Quanto mais Jesus falava com eles, mais eles se endureciam. Porque quem não é ovelha, quanto mais Deus fala, mais ele se endurece. Jesus continua falando com o mundo inteiro, o convite é para o mundo inteiro, mas quem não é ovelha, cada vez se endurece mais o coração. Mas quem é ovelha, entende, compreende, porque é isso que vai dizer o final do capítulo. Versículo 40, e retirou-se outra vez para além do Jordão. Era uma prática comum de Jesus então, deixar eles de lado e se retirar para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse desse era verdade. Esse versículo aqui é muito importante, porque sempre existiu lá no passado, e existe hoje, essa briga entre dons de poder, dons de maravilha que reúnem uma multidão, e o dom simples de pregar a palavra. Sempre teve essa briga. E o interessante é que Deus então levantou no mesmo período pequeno de mais ou menos 3 anos, 2 homens, um Jesus de Nazaré, que é Deus, e o outro João Batista. Está escrito no Novo Testamento que João Batista é o maior profeta nascido de mulher, maior profeta, abaixo de Cristo, lógico, né?
Mas, tirando Cristo, ele está no alto da pirâmide de João Batista. E o interessante, que ele era um profeta que nunca profetizou uma catástrofe, diferente de Isaías, Jeremias, sabe? O povo gosta, né, dessas profecias de catástrofe. Puxa, se cumprir então, olha, aquele camarada é profeta. Aquele é profeta, profetizou uma catástrofe e aconteceu. O povo gosta disso aí. Um profeta então que revela a cura instantânea, aí o negócio pega fogo, aí o povo gosta. João Batista não era assim. João Batista somente pregava. E tem uma coisa, hein? Uma pregação só, 3 anos pregando a mesma coisa. Sabe aquela escola dominical que o camarada é limitado, aquele camarada que dá aula é limitado e prega todo dia a mesma coisa? Sabe aquele culto daquele irmão que o pregador é limitado, todo dia prega a mesma coisa? E você fala assim, eu já até sei o que ele vai pregar. Era João Batista. Pregava só uma coisa. E para dizer a verdade, uma pregação que não alisava o ego de ninguém. Arrependa-se. Olha, é a pregação que mais machuca o ser humano. Arrependa-se. Agora eu lembrei do profeta da Paraíba, né? O profeta da Paraíba convidou uma pessoa para pregar na campanha. E chegou lá, o profeta profetizou para o dono da campanha lá, para quem pediu a campanha. E a profecia era assim: eis meu servo que eu me agrado de ti. O profeta da Paraíba arrancou os cabelos. Por isso que ele está sem cabelo hoje. Ele arrancou os cabelos. Porque o camarada foi lá e profetizou: eis meu servo que eu me agrado de ti. E o camarada tinha uma vida torta. E o profeta da Paraíba ficou assim: mas como é que pode trazer uma profecia dessa? Profecia que Deus se agrada de você, todo mundo gosta, mas profecia, se converta, muda a tua vida, porque o machado está colocado na raiz e vai cortar toda árvore que não presta, ele corta e manda para o fogo. Essa daí ninguém gosta não. Mas teve um grupo que ouviu a profecia de João Batista e guardou no coração e disse: olha, tudo que ele falou é verdade. Sabe por que esse povo ouviu a profecia de João Batista e guardou no coração? Porque esse povo era ovelha. Porque quem é ovelha guarda a verdadeira profecia e não recebe a profecia falsa. Porque quem é verdadeira ovelha aprende a ouvir a voz do seu pastor e não ouve o estranho. O estranho até traz, mas ele não ouve. E a mensagem termina assim, de maneira bem simples, e muitos ali creram nele. Sabe por que compensa bater pé no evangelho? Porque muitos vão crer. Jesus sabia quem não era ovelha, sabia, mas ele continuou ouvindo. Por quê? Porque a palavra não faz efeito nesse, mas faz efeito no outro. Você não sabe qual que é a semente que vai prosperar. Então o sábio Salomão diz: olha, não retire a tua mão, continua semeando, continua trabalhando, porque você não sabe qual que vai prosperar, se essa ou se é aquela, mas que vai prosperar, vai. Alguma prospera, é só falar. Jesus continuou falando e continua falando, amém? Que Deus te abençoe.